Eleições 2014, mesmo com toda a movimentação do bloco de oposição em torno do senador e pré-candidato ao governo, Pedro Táxi, o bloco da situação ainda não definiu quem vai ser o candidato ao governo do estado. E para falar sobre este e outros assuntos, está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o pré-candidato ao governo de Mato Grosso pelo PT, Lúdio Cabral, que tem como principal adversário na base governista o ex-juiz federal Julier Sebastião da Silva, do PMDB. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Além de só ter um adversário lá no PMDB, o ex-juiz Julier Sebastião da Silva, que hoje está falando a mesma linguagem do deputado José Riva no que se refere ao Ministério Público Federal, nós temos aí uma operação da Polícia Federal, que acaba complicando também a discussão do processo eleitoral, já que os principais ocupantes aí dos cargos públicos de Mato Grosso estão sendo investigados. Como o senhor está acompanhando tudo isso? Bom, eu acredito que essa operação é uma demonstração de que as instituições do Estado Democrático de Direito estão funcionando. O Ministério Público cumprindo o seu papel, a Justiça cumprindo o seu papel, a Polícia Federal, que é um órgão do Poder Executivo Federal, cumprindo o seu papel. O senhor não comunga da mesma opinião aí de quem critica a ação do Ministério Público Federal? Não, eu acredito que as instituições têm que trabalhar, é lógico que com rigor e com critério, sem se deixar contaminar pelo processo político. E o que nós temos é que esperar e acreditar que as apurações, as investigações vão se aprofundar e esclarecer todos os fatos, punindo quem deve ser punido e inocentando quem deve ser inocentado. O senhor acredita que a operação beneficia de alguma forma seu adversário, possível adversário? Eu não acredito nessa tese, até porque o coordenador da pré-campanha do Pedro Táxi, que é o Mauro Mendes, está sendo investigado pela operação. O principal financiador da campanha do Pedro Táxi em 2010, que é um dos Mendonças, que tem uma filha trabalhando no gabinete do senador, está no centro dessa investigação. E o senador Pedro Táxi está adotando um comportamento que foge ao padrão dele em relação a essas questões. No plano nacional, quando estourou o escândalo da Petrobras, o senador veio a público denunciar, tratar dessa questão, e nesse caso ele está silencioso, nem trata dos acusados, nem defende os seus aliados, um comportamento inusitado para ele. E a situação acabou também ficando um pouco equilibrada ali no lado governista. O deputado José Riva e o ex-secretário Éder de Moraes foram presos. José Riva foi libertado. O governador Silval Barbosa chegou a ser preso por não ter o registro de uma arma e depois foi libertado sob fiança. O senador Blairo Maggi, do PR, é investigado nessa quinta fase da Operação Ararate e a suspeita é de que ele poderia ter participado de compra e venda de vaga de conselheiro no Tribunal de Contas. Complicada a situação, não é, pré-candidato? É uma situação delicada e só as investigações e o processo de apuração vão esclarecer esses fatos para que a população fique consciente da realidade que nós vivemos. O senhor circula bastante. O que o senhor acha que o cidadão deve estar pensando de tudo isso? Não, o cidadão espera... Quando ele vê, assim, todos os palácios sendo investigados. Assim, o cidadão, ele espera que todos os fatos sejam esclarecidos, apurados, os culpados punidos, os recursos públicos que eventualmente tenham sido perdidos sejam ressarcidos ao interesse público. O que nós esperamos é que as instituições funcionem de forma democrática e cumpram o seu papel. Eu, na condição de pré-candidato, o que eu tenho feito é percorrido o Estado. Eu cheguei ontem à noite de 5 dias de viagem pelo interior, visitando 20 municípios do Médio Norte. E só corrigindo aqui, faltou um complemento. O ex-juiz Julier Sebastião da Silva foi investigado na fase anterior da Ararate, é isso? Estou correto? Está correto. Toda a sua leitura está correta. Agora, eu, na condição de pré-candidato, estou percorrendo o Estado, fazendo visita aos municípios, dialogando com movimentos sociais, com lideranças políticas, com as lideranças locais.
debatendo os problemas de cada município de Mato Grosso. Foram 20 nesse final de semana. Quinta-feira vou para a estrada novamente para visitar mais 20 municípios no Norte Araguaia, cumprindo o meu papel de elaborar um programa de governo para colocar no debate da aliança partidária que faremos para a disputa das eleições. E qual que é a impressão que o senhor teve da avaliação que a população tem do governo? Vocês estão juntos, mas qual que é a diferença entre o Lúdio Cabral e o Silval? Não, há uma avaliação positiva em alguns municípios e restritiva em outros. Ou seja, onde as obras do MT integrado de pavimentação estão chegando, a população está satisfeita com o atual governo. Onde as MTs estão sem manutenção e com muitos buracos, a população faz uma avaliação negativa do governo. E isso ocorre em muitos lugares. O que nós precisamos, por isso eu estou fazendo questão de visitar cada um dos 141 municípios do estado, porque nós vamos identificar problemas que precisam ser corrigidos e nós vamos identificar ações que são positivas que precisam ser mantidas e melhoradas. Só tem sentido a disputa da eleição se a gente cumpre essa tarefa, esse dever, que é o dever de conhecer com profundidade a realidade e, independente do campo político, identificarmos o que está certo, o que está errado, para que o próximo governo corrija o que está errado e melhore o que está bom. Pré-candidato, obrigado pela sua presença aqui e também pelas informações. Eu é que agradeço, é um prazer. Muito obrigada.